CONDEP, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Estava do lado do desembargador Antônio Carlos Mageiros e imediatamente liguei para o Belisário para saber como era isso, mais informações, e de cara, obviamente, que demos o apoio total e restrito ao ato e a participação deles lá em El Salvador. Malheiros, pela Comissão de Justiça e Paz, fala, nosso apoio da comissão também vai ser. Malheiros, da Comissão de Justiça e Paz, é vice-presidente do CONDEP. O Fórum dos Ex-Presos Políticos também dá apoio a este ato e a participação do Belisário e do Paulo Abrão nessa comissão. E o grupo Tortura Nunca Mais, que eu não consultei e comuniquei depois que eles estavam dando apoio e prontamente foi dizendo, claro que sim, lógico, estamos juntos e tal. Depois, conversando com a Dora Martins, da Associação dos Juízes para a Democracia, ela também dá apoio, tá? Mandou um e-mail formalizando esse apoio. O Ítalo Cardoso, que é o presidente da Subcomissão de Direitos Humanos para acompanhamento da abertura dos arquivos pela Câmara Municipal de São Paulo, também dá apoio. Então, este ato ele tem esta legitimidade. Agora, nós que damos apoio, nós queremos uma retribuição. Que esta comissão de justiça restaurativa seja colocada aqui no Brasil. Muito bem. Nós, quando houve a posse do CONDEP, né, eu com Malheiros, com outras pessoas estavam assumindo a nova gestão, eu lancei a ideia de que o CONDEP vai fazer, na esfera estadual, fazer uma comissão de verdade e justiça. A vontade é uma coisa, a realidade, obviamente, que é bem outra. E a gente precisa, com certeza, de ajuda para fazer essa comissão. Conversamos com o secretário José Antônio Marrei, e ele concorda com a ideia, quer entender mais, né, como é que é a nossa ideia, o que nós vamos fazer com essa comissão, obviamente. Tem que consultar o governador e tal, para ver como é que seria a participação do governo do Estado. Mas a decisão de se fazer pela sociedade civil uma comissão que apure a verdade e clame por justiça, faça justiça, é uma decisão que nós tomamos, nós como sociedade civil. Nós, o povo, temos o direito. Nós, o povo, exigimos que se faça isso. E quando eu conversei com o Belisário, ele me fala um pouco dessa ideia da justiça restaurativa. Nós não tivemos aqui uma guerra civil aberta, como foi no Salvador, mas nós tivemos um momento de um cessar-fogo, de um pacto de cessar-fogo, que é o projeto de anistia que vai para o Congresso Nacional. Nós conquistamos a lei de anistia dentro da ditadura. A gente não pode nunca esquecer isso. Nós conseguimos a anistia possível. Nós não conseguimos a anistia que queríamos. Mas nós conseguimos que politicamente a ditadura ficasse na parede. E a partir do momento que se conquista a lei de anistia, que a gente consegue trazer os exilados, consegue tirar as pessoas da clandestinidade, que estavam exilados dentro do nosso país mesmo, que conseguimos tirar alguns de dentro da cadeia, porque a lei não anistiava todo mundo, que conseguimos trazer à luz a ideia de que desapareceram por pessoas, que as pessoas estavam 10, 11 anos presas, nós conseguimos fazer um debate ideológico, político, com a ditadura. E nós conseguimos colocar a ditadura numa defensiva razoável. Então isso é importante. Todo mundo tem a mania de colocar a história do Brasil
Brasil como sendo por cima tudo se acerta e a gente por baixo só tem derrota. É mentira. Nós tivemos lutas sangrentas em toda a história do Brasil, inclusive na ditadura militar. Nós tivemos conquistas importantes e nós conseguimos uma vitória importantíssima, que é a campanha da anistia. Nós temos que ter orgulho da campanha, não necessariamente da lei de anistia. A comissão de anistia que o Paulo Abrão preside é uma comissão que atende uma lei, 10.559, que não é uma lei de anistia política, é uma lei de reparação trabalhista por causa de perseguição política. Então, os desaparecidos não podem ser contemplados com algum tipo de reparação, menos ainda a família que ficou sem aquela pessoa que dava sustento, que era uma pessoa que tinha relações humanas e tudo mais. Essa ideia da justiça restaurativa, ela mostra a possibilidade de se fazer essa reparação. Eu vi na comissão de anistia vários julgamentos, né, eu vejo o sofrimento que a Sueli, por exemplo, tem em dizer, mas não dá para fazer nada mais por essa pessoa, em termos de indenização, em termos de reparação, porque a lei tem limites. Então a gente tem que tratar, nós, as entidades, né, que fazemos parte da luta por anistia, por reparação, nós temos que ter uma luta aqui no Brasil aberta, luta franca e aberta, por reparação política, por uma reparação que seja em dinheiro, consubstanciada em dinheiro, que é isso que se faz a restauração pelo Estado, sempre representada pela reparação econômica, mas que se faça pela perseguição política, pelos danos causados aos filhos que com pouca idade nem sequer entendiam por que o pai foi preso, porque o pai foi espancado na frente dele, porque o pai foi torturado até a morte. Por que meu pai sumiu? Onde está meu pai? Essa ideia de a minha mãe, não tive minha mãe porque ela foi presa e sumiu, é uma ideia que a gente não pode permitir no país. E aí eu acho que não é a lei de 10.559, porque ela tem uma limitação. Ela é um foco trabalhista. Você trabalha ou não trabalha, poderia ser trabalhado. Então tem um foco mais de perseguição e impedir que a pessoa trabalhe. Nós temos que ter uma questão política, uma questão ideológica, que a gente pegue e coloque a visão da democracia sobre a ditadura. Nós não podemos conviver com a ditadura até os dias de hoje. Essa ideia da justiça restaurativa, eu acho que é o retorno que vocês têm que dar para nós agora. Tá? Nós, acho que falo pelas entidades todas aqui, nós exigimos que essa ideia da justiça restaurativa seja colocada no Brasil para que se faça a cobrança não só pelo cara que trabalhou, pela mulher que trabalhou, mas pela família, pelos que sofreram aquela tragédia, que trazem na memória uma herança moral, uma herança emocional, por ter o pai estampado no jornal como assassino, ou como um cara que simplesmente fazia mal para as pessoas e não diziam o quê. Nós, no último congresso que nós fizemos em 2007, dos ex-presos, o Flores já morreu, né? Todo mundo está velho, doente, não tem apoio, e acaba morrendo. Flores falou uma coisa que para mim foi definitivo. Tá? Eu me emociono porque a minha família viveu isso. Né? Ele falou das listas negras. O trabalhador, diferente de uma pessoa, de um jovem de classe média, que tem a família, que tem gente influente, etc. e tal, a crueldade com que eram tratados os trabalhadores, que além de ser preso, quando saía, entrava na lei da brutalidade, que era a lista negra. O trabalhador não podia trabalhar.
Se não pode trabalhar, o que faz? Cai na clandestinidade ou vai viver de pequenos trabalhos e a família passa fome. Essa é a ideia. A perseguição, a crueldade é fazer o trabalhador passar fome. E isso não tem lei que diga. Passou fome pela perseguição de lista negra. Isso aí não está escrito, não tem como. Nós temos que colocar isso. O livro de entrada e saída aqui do DOPS, que está no Arquivo do Estado, tinha um funcionário, uma repartição pública, que ele não pegava assinatura, ele anotava. Doutor Romeu Tuma entrou, tal hora. Doutor Romeu Tuma saiu, tal hora. Doutor Fleury entrou, doutor Fleury saiu, tal hora. E tinha lá, Mr. Halliwell, do consulado dos Estados Unidos, vinha aqui dia sim, dia não. O jornalista, não sei o quê, um certo jornal, vinha aqui a cada 2 dias por semana. Todos os dias vinha o seu Geraldo Couto da Fiesp. O que ele tinha para fazer aqui? Não sabemos. Só que nós sabemos que os trabalhadores estavam em listas negras. Meu pai foi expulsado da Petrobras, não arrumava trabalho no Rio de Janeiro. Mudamos para o Rio Grande do Sul, tentando fugir. Chegando lá, chegou primeiro a lista negra. Meu pai não arrumava emprego também. Aí um mecânico, contramestre de manutenção da refinaria Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, virou motorista, táxi, motorista de ônibus, marceneiro, ajudante de qualquer coisa. Depois é o mais importante. E ele deixa de ser um profissional, perde principalmente a sua dignidade por estar tendo que trabalhar desse jeito, para dar o sustento dos seus filhos. Isso nós precisamos colocar. E eu acho que essa ideia da justiça restaurativa é muito importante. Nós precisamos abstrair as dificuldades que o governo tem. Tem alguns subversivos lá que fazem um trabalhinho diferente e forçam um pouco a barra. Não são pequenos, são bem altos, por sinal. Mas o governo como um todo tem esse problema. Maurício Funes, da Frei Sarabuno Martí, vai tomar conta do Nordeste passado. Todos eles têm que falar isso. Mas eu estou pouco me lixando porque eles estão falando. Nós temos que fazer, conquistar com um braço forte, né, fazendo uma brincadeira com eles, conquistar essas particularidades da tragédia brasileira, que não é tão grande quanto de El Salvador ou da Argentina em termos numéricos, mas é grande. Se pegarmos a quantidade de pessoas que foram presas, que foram torturadas, passa de 100 mil. Oficialmente, na Comissão de Anistia, só 48 mil pessoas. Mas e os outros? E aqueles que nem têm registro de prisão? Que eu vi muitas pessoas, todos nós vemos. Então isso daí nós temos que fazer. Aí eu estou fazendo uma convocação para vocês dois, e em São Paulo, Belisário e Santos Júnior, nós fortaleçamos uma comissão, ou se faça, em termos nacionais, uma grande comissão para trazer esse Tribunal de Justiça Restaurativa para o Brasil, para que a gente faça pelo menos o constrangimento daqueles que torturaram. Porque bastou a revista Carta Capital colocar 3 semanas seguidas a cara de torturadores, os caras entraram em pânico. Nós temos que fazer isso com a autoridade moral que você tem como advogado de presos políticos e preso político, porque no exercício da tarefa árdua de defender a todos nós, lá vai o Belisário. O Belisário entrava no presídio Tiradentes e a gente via. A mala era maior do que ele, era um garotinho franzino. E de repente vai lá um monte de advogados e ele preso no DAICOT. Beleza. Por quê? Porque tinha um crime
era ser advogado de presos políticos. Tinha um ônus muito grande que não recebia nada para fazer isso, mas fazia. Então, essa autoridade moral do Belisário e de outros advogados, com a adesão do Paulo Abrão, que participa desse tribunal, eu estou pedindo, para não dizer exigindo, que vocês façam algo. O CONDEP está como entidade do Estado brasileiro, não do governo, do Estado brasileiro, gerido pela sociedade civil, está convocando vocês para isso. O Grupo Dr. Bucamalho, o Fórum dos Presos, a Comissão de Justiça e Paz, a Associação dos Juízes pela Democracia, tenho certeza que assina junto, para a gente trazer esse tribunal, de alguma forma, para a gente fazer isso aqui no Brasil. Com essa força que vocês mostraram aqui, isso aqui para nós é fundamental. Estou pedindo, em nome de todos, eu tenho certeza, que se faça isso. Maria. Diante de um sistema judiciário, a qual eu faço parte, e me vejo com frequência frustrado, por não conseguir trazer justiça ordinariamente, no dia a dia, para as pessoas que dela precisam, eu me empolgo com a ideia de novos caminhos de justiça, para se buscar justiça. Nós temos trabalhado, cada vez que eu ouço falar sobre justiça restaurativa, eu me empolgo muito, porque eu já tenho, na qualidade de coordenador da infância e juventude do Estado de São Paulo, nós temos trabalhado com justiça restaurativa, que ninguém nota muito, que ninguém quer, que pouca gente presta atenção, não é? Mas o princípio aqui é o mesmo, não é? Eu estava prestando atenção em mais uma aula que o Belisário me deu, não é? Sobre esse trabalho que, juntamente com o Paulo e com outros, fizeram em El Salvador. Eu percebi uma identidade muito grande, não é? Isto tudo tem que se multiplicar, isto tudo tem que ser uma coisa absolutamente natural, não é? Justiça restaurativa é uma realidade, é algo que deve vingar em inúmeros planos, em inúmeros aspectos, e realmente, né, nós precisamos, e isto me empolga, e isto me enche de esperança, diante de um sistema judiciário, né, que pouco faz pelo seu povo, até em razão da demora em se concretizar uma decisão trazendo justiça, né, trazendo felicidade para as pessoas, principalmente nessa área política. Se não houver iniciativas como esta aqui no nosso país, né, nós mais uma vez ficaremos na mais absoluta frustração. Parabéns, Paulo, parabéns, Belisário. Vocês enchem o coração de esperança desse juiz que tenta fazer justiça, não é? E não consegue muito, não é? Então, vocês enchem o meu coração de muita esperança, e eu agradeço por essa esperança que vocês trazem para mim, que às vezes tem vontade de desistir. Obrigado. A gente podia, claro, abrir para debate, que essa existência, o funcionamento do tribunal em El Salvador, eu acho que é um exemplo magnífico, uma lição, uma referência para nós muito importante. Eu acredito que a gente pudesse se aprofundar para
perguntar, aproveitar a presença do Belisário e do Paulo. Eu, de início, já queria fazer duas questões. Eu vejo que nas condenações que o tribunal proferiu, ele condena o Estado, né, de El Salvador em relação a diversas pessoas, cumulativamente, por exemplo, nos casos de aposentadoria, modelização econômica, e sempre essa formulação, me parece, eu acho que bastante inovadora, e que até que vocês então pudessem, talvez, enfim, nos falar um pouco de como foi o trabalho do tribunal para chegar a essa ideia que é o direito à modelização econômica pela perda do direito de traçar livremente seu projeto de vida. Eu acho que é uma conquista extremamente importante na visão sobre essa questão da reparação. E a segunda delas, que daí particularmente eu vejo assim, com muito estímulo, que é também nas recomendações, a recomendação de criação de instituições e museus voltados para a questão justamente da preservação dessa memória da luta política. Então, também queria perguntar se nesse trabalho do tribunal, enfim, um pouco a origem disso, se há alguma iniciativa em El Salvador, como que esse assunto também foi tratado pelo tribunal. Só um detalhe, se for o caso, a gente tem esse aqui é o início do vídeo que fala sobre o memorial, que eu acho que é importante para mostrar para quem não conhece. O Belisário responde a primeira pergunta, eu respondo a segunda, não é à toa. Porque essa contribuição, essa ideia de um direito a um projeto de vida perdido, foi mais uma obra da intelectualidade e inteligência do Belisário junto ao tribunal. Ele que desenvolveu esse conceito, criou essa ideia e hoje é expressa nessa sentença. Mais do que só a emoção, vocês já viram que eu ganhei um querido amigo em El Salvador. Imagina, tanto lugar que a gente se encontrar, eu já o respeitava, né? Tenho como amigo querido jurista Paulo Abrão. Eu queria, rapidamente, ler para vocês a composição do tribunal, que nomes que eu leio, com o mesmo respeito que eu leio o nome das vítimas. Dom José Maria Tomás, magistrado do Reino de Espanha e presidente da Fundação pela Justiça de Valência. A vice-presidenta era Glória Geraldo de Garcia Prieto Salvadorinha, lutadora pela justiça e mãe de um assassinato pela ditadura desaparecida. Paulo Abrão, que além de Júnior, que além de presidente da Comissão de Anistia, advogado e professor de Direito. Eu, e Ricardo Iglesias, advogado, consultor em direitos humanos e membro da Associação Americana de Juristas por El Salvador. E Dom José Ramon Ruaniz, advogado, ele omitiu o nome basco dele, que é muito difícil de pronunciar aqui. José Ramon Ruaniz, advogado, presidente dos advogados do mundo de Valência, em Espanha. Eu queria dizer o seguinte sobre isso, sobre a pergunta do Marcelo. Foram aceitas pelo tribunal duas questões muito inovadoras e como tal, de certa forma, já tinham sido trazidas pelas vítimas. Né? Foi uma vítima que leu, o advogado pediu que a vítima lesse o que ela postulava no tribunal e essa vítima, que foi exatamente aquela que reivindicava, ela brincava, falta um telefone no céu para os momentos de angústia, né? Levaram toda a minha família, não tem telefone no céu, eu não consigo falar com ninguém. Foi exatamente uma das últimas vítimas qualificadas. Então, há duas inovações bastante arrojadas. Primeiro, o reconhecimento em matéria de direito. Nós vamos escrever um artigo sobre isso aí, o Paulo Abrão, quando conseguir um tempo, enfim. Mas são duas inovações importantes. Primeiro, o direito ao reconhecimento de direito à reparação por perda de projeto de vida. Né? Isso foi objeto, inclusive, de uma tese que levou à titularidade de Direito Civil da Universidade de São Paulo, uma professora de São Paulo, que nos emprestou seu saber, inclusive, para nos orientar nessa matéria.
ela sustenta exatamente a nova professora de Direito Civil da Universidade de São Paulo, e ela sustenta exatamente isso, quer dizer, o direito, a possibilidade de reconhecer uma perda que não é do que deixou de ganhar, não é do emprego que tinha e perdeu, não é da posição que estava e deixou de estar, não, a pessoa aos 3 meses antes de nascer não tem projeto de vida nenhum. Aquela pessoa que perdeu a família toda, perdeu com tudo. Ele almejava, ele tinha direito a almejar um projeto de vida. Isso os tribunais vão ter que, vão ter que pensar muito como é que eles vão indenizar, porque muitas dessas coisas não se refletem somente em dinheiro, né? Se refletem na constituição de um projeto de educação que vede isso. Né? A segunda inovação, que pareceu bastante boa, é o direito a uma comunidade. Os direitos de uma comunidade não identificada expressamente. O direito que toda uma comunidade tenha um espaço físico para velar os seus mortos, para velar os seus vizinhos, os seus parentes. Uma comunidade, enfim, que perde, com um massacre de 800 pessoas, 700 pessoas, perde um espaço. Né? Então, o direito reivindicar isso como um campo santo. Então, esse direito às comunidades, o direito que tem uma comunidade que aprendeu o seu passado em aulas de história. Né? Esses direitos que nós normalmente pomos um carinho, quanto vale isso, traduzimos isso em reais, mas o direito que tem as pessoas de chorar os seus mortos, né? Isso não tem dinheiro. Né? O direito que tem as pessoas de identificar o seu filho, onde está seu filho. Né? Quantos brasileiros estão aí? Onde está seu filho, onde foi sepultado, onde foi humilhado, onde foi torturado, e ali quedou, onde está? Né? Esses direitos não tem, mas nós conseguimos também, além da individualização desses direitos, nós conseguimos nos referir aos direitos de comunidades, né? Que é razoavelmente, vamos dizer, avançado em matéria de futuro da reparação civil. Então, isso parece que foi juridicamente bastante avançado. Então, esse pareceu que foi o tribunal deu um passo bastante importante em matéria de direito civil. O tribunal moral, mas de repente de ideias se fazem no mundo, né? Então, bom, sobre a questão específica do direito aos museus, aos espaços de memória, isso se relaciona intimamente com a segunda questão inovadora que o amigo Belisário trouxe, que também tem a ver com o direito ao espaço físico, ou o espaço enquanto uma dimensão da nossa existencialidade, né? Tal qual se faz aqui, com o próprio Memorial da Resistência. Né? Mas ainda quero fazer uma observação sobre essa questão do direito ao conhecimento do projeto de vida, lembrando a experiência chilena, que é interessante, né? Porque no ano passado, no final do ano passado, nós fizemos aquele primeiro encontro das comissões de reparação e cada um contou a sua experiência. A ideia era relatar a experiência para a gente confrontar como é que cada país tratou toda a questão da justiça de transição. E chamou muita atenção como o Chile, tal qual eu expus a Lei de Memória Histórica da Espanha, como o Chile ele reconhece o dever do Estado em dar apoio psicológico a todas as vítimas. Até hoje, o Estado paga, não só para eles, mas para seus filhos e netos, independentemente de estarem vivos ou não. Reconhecedores de que na dinâmica da vida privada se reproduz determinadas tensões, né, que de algum modo afeta também a formação e a integração social das pessoas, uma visão de mundo, ou sentimento de perdas ou de injustiça. Às vezes a pessoa já cresce, quantos filhos cresceram já com o sentimento de não pertença àquele Estado, né? Ou de que aquele país dele era um país que foi inimigo da sua família, e que isso é constitutivo da sua formação familiar, moral, psicológica ao longo do tempo, né? E também me lembra muito, me chama a atenção, lembrando aqui, o direito a vagas garantidas em universidades públicas para também até a terceira geração, que isso tem a ver com o projeto de vida perdido também. A despotencialização da vida
do perseguido político afeta até a terceira geração, necessariamente. Então, os netos hoje têm direito à vaga na universidade, porque, de algum modo, a carreira, as profissões, a potencialidade de vida dos teus familiares, dos seus antepassados, foi afetada e aquilo se reconhece pode ter afetado do ponto de vista cultural, pode ter afetado do ponto de vista econômico, profissional, que também reflete lá na ponta para uma terceira geração. Né? E lá em Portugal agora, no seminário que nós promovemos conjuntamente com a Universidade de Coimbra, eles relatando a experiência deles, e uma pesquisadora nos apresentou uma pesquisa muito interessante sobre os níveis de uma determinada substância química, que eu esqueci o nome agora, acho que 19 horas me deu, os níveis de uma determinada substância química nos perseguidos políticos, nos teus filhos e nos teus netos. E como há uma variação dessa substância química, que envolve a questão de estresse, envolve a questão da apreensividade quanto à vida, eu esqueci o nome. Esqueci. Que é um outro campo já de pesquisa, e ali se percebe que também do ponto de vista biológico aquilo tem reflexo. E a gente aqui é evidente, quando nós falamos, aqui nós reconhecemos, nós temos limitações ao nosso direito à reparação. Né? Nossa reparação não é integral, não é uma reparação integral. Nós temos a reparação econômica dos trabalhadores, a reparação do direito à vaga na universidade, mas para quem foi excluído da universidade, né? Não se reconhece o que se perdeu, o que se deixou de poder ter, o que se deixou de ter. Então, eu acredito mesmo, firmemente, que a partir dessas outras experiências nós temos capacidade de criar uma rede e até de afirmação dos nossos próprios valores, dos nossos próprios direitos, de perceber que a nossa potencialidade quanto ao tema da justiça de transição, ao direito à reparação e ao aprofundamento da nossa democracia é muito grande, ainda é muito grande. Né? É o tema do presente, só para ressaltar. Mas o El Salvador não tem nenhum espaço público. Uma das regiões onde ocorreu alguns dos massacres, hoje são propriedades particulares e os corpos estão todos lá. Estão todos lá, todos os resquícios mortais, estão todos lá, e os familiares sequer podem pisar naquela região. É uma propriedade particular. Então, ali vai para muito além da constituição de espaços que são, por vezes, artificiais, né, fruto da construção humana, mas ali tem uma dimensão metafísica importante, né, ao qual o Elisar falou, e nós reconhecemos no tribunal o direito de se declarar aqui o Campo Santo. Né, aqui são 800 ossadas, e nos remete, de algum modo, aqui a Vala de Perus, um pouco, né, também. Então, é basicamente na mesma esteira dos nossos movimentos, como esse movimento vanguardista